Glória a Deus, santo é o teu nome, Senhor, aleluia. Glória a Deus, boa noite, igreja, graça e paz, amém? Pode se assentar, glória a Deus. Enquanto você se assenta, eu bebo água. Aleluia. Você não está vendo o pastor aqui nessa noite, ele teve um compromisso em Curitiba. Acredito que ele possa chegar até o final, mas ele teve esse compromisso, não teve como adiar, então ele precisou se ausentar nessa noite, amém? Abre lá comigo a sua Bíblia em 1 Samuel 16. 1 Samuel 16, a gente está aqui na série DNA, Deus é o nosso Abba, amém? Você pode declarar isso? Deus é o meu Abba, bater no seu peito assim, ó, 1, 2, 3 e Deus é o meu Abba, amém? Glória a Deus, Deus é o nosso Abba. Todo mundo achou? 1 Samuel 16, a gente vai ler. Vamos ler tudo. Até o 14, para a gente poder entender, ler a história. Diz assim: o Senhor disse a Samuel: até quando você irá se entristecer por causa de Saul? Eu o rejeitei, como rei de Israel. Encha um chifre com óleo e vá a Belém. Eu o enviarei a Jessé. Escolhi um de seus filhos para fazê-lo rei. Samuel, porém, disse: como poderei ir? Saul saberá disso e me matará. O Senhor disse: leve um novilho com você e diga que foi sacrificar ao Senhor. Convide Jessé para o sacrifício e eu lhes mostrarei o que fazer. Você irá ungir para mim aquele que eu indicar. Samuel fez o que o Senhor disse quando chegou a Belém. As autoridades da cidade foram encontrar-se com ele, tremendo de medo, e perguntaram: vens em paz? Respondeu Samuel: sim, venho em paz. Venho sacrificar ao Senhor. Consagre-se e venham ao sacrifício comigo. Então ele consagrou Jessé e os filhos dele e os convidou para o sacrifício. Quando chegaram, Samuel viu Eliabe e pensou: com certeza é este que o Senhor quer ungir. O Senhor, contudo, disse a Samuel: não, considere sua aparência, nem sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê. O homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Então Jessé chamou Abinadab e o levou a Samuel. Ele, porém, disse: o Senhor também não escolheu este. Em seguida, Jessé levou Samá a Samuel, mas este disse: também não foi este que o Senhor escolheu. Jessé levou a Samuel 7 de seus filhos, mas Samuel lhe disse: o Senhor não escolheu nenhum destes. Então perguntou a Jessé: estes são todos os filhos que você tem? Jessé respondeu: ainda tenho o caçula, mas ele está cuidando das ovelhas. Samuel disse: traga-o aqui. Não nos sentaremos para comer enquanto ele não chegar. Jessé mandou chamá-lo e ele veio. Ele era ruivo, de belos olhos e boa aparência. Então o Senhor disse a Samuel: é este, levante-se e unja-o. Samuel apanhou o chifre cheio de óleo e ungiu na presença de seus irmãos. A partir daquele dia, o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi e Samuel voltou para Ramá. Amém? Agora abra sua Bíblia lá no Salmo 23, por favor. E deixe entreaberto esse 1 Samuel e o Salmo 23, por favor. Que a gente vai fazer um paralelo aí. O Salmo 23, a gente leu, né, e fez um estudozinho a respeito, até um dia, que foi eu mesma que preguei, a respeito dele. E a gente pode fazer um paralelo entre esse de Samuel 16, né, 1 Samuel 16, que foi ali um momento, né, em que Deus falou para Samuel ir ungir. E ali fala que Deus rejeitou a Saul, né?
Então, ali naquele momento, Deus queria ungir a Davi. E Deus falou para Samuel ir, enviou a Samuel ali naquele tempo, né, para levar, para ungir. E ele falou assim, olha, vai que eu vou te mostrar quem é. E como normalmente, né, Samuel era profeta, mas era homem, e com os olhos humanos, o que ele viu? O mais forte, o mais belo, o mais parrudo, né? Então, ele começou a olhar com os olhos naturais. Mas eu achei tão lindo isso, porque assim, naquele momento, o que você entende? Né? Davi não estava ali, estavam todos os outros irmãos. Aí você vai pensar assim, por que Davi não estava? E naquele tempo, naquela época, as pessoas que cuidavam de ovelha eram os servos menores. Eram os servos que menos tinham serviço, vamos dizer assim, entende? Aquele menor servinho era aquele que cuidava. Então você começa a imaginar, a Bíblia não fala isso, mas a gente começa a imaginar, poxa, por que ele não estava no meio da família ali naquele momento? E por que ele estava cuidando de ovelhas? E a Bíblia fala ainda que ele estava com as malhadas. As malhadas eram as piores. Aí você fica imaginando, opa, foi rejeitado. Não é assim? Porque você entra numa casa, está todos os filhos lá, ele pede para chamar os filhos. Ele fala assim, olha, eu preciso conhecer os seus filhos, eu vim aqui realmente para ungir, e ele começa a apresentar a todos. Eu imagino ele apresentando do mais forte para o mais fraco. Né? Você imagina dessa forma. O que você faria? Não, acho que é o mais forte. Então, ele trouxe o mais forte primeiro. Aí foi trazendo do mais forte, mas o pai não se lembrou de Davi. E a Bíblia é tão linda, tão maravilhosa, que a gente começa a observar, e aqui no Salmo 23, onde a gente vai entrar aqui agora, o Salmo 23, vamos ler ele do 1 ao 4, só para a gente entender mais ou menos aonde a gente quer chegar aqui. Salmo 23, 1. O Senhor é o meu pastor. Esse aqui é Davi, tá? Falando, é Davi, é a oração de Davi, Salmo de Davi. O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Qual é essa linguagem que você vê na Bíblia? Quem precisa de pastagem? A ovelha. Aqui, Davi estava tendo com Deus uma linguagem de ovelha, que era a linguagem que ele tinha, era a linguagem que ele entendia, era com aquilo que ele trabalhava. Então, ele está tendo uma linguagem de ovelha com Deus, não de filho. Amém? 3. Restaura-me o vigor, guia-me nas veredas da justiça, por amor do seu nome. Mesmo quando eu andar por um vale de sombra e de morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo, e tua vara e o teu cajado me protegem. Então, até que o 4, ele está tendo esse posicionamento, né? Essa linguagem de ovelha, de uma ovelha. Literal até, porque ele fala da pastagem, ele fala de água tranquila, ele fala de cajado. Então, bem literal, ele está tendo essa linguagem, né, de ovelha. E tudo, claro, é extremamente certo, né, para a relação entre pastor e ovelha. Né? Afinal, ali, Davi ele amava as ovelhas. Né, tanto que ele cuidava, você sabe da história, que matava leão, matava urso para cuidar das ovelhas. Então, ele realmente amava. Então, ali era diálogo, não, né, porque ele não é, mas esse cuidado, né, de pastor e ovelha. Então, ele está dentro da linguagem dele, de pastor e ovelha, e era assim que ele via Deus. Porque, se a gente consegue notar, ele não estava na casa do pai. Então, ele não tinha tanto esse relacionamento pai e filho. É o que eu estou falando, a Bíblia não diz, mas a gente fica divagando ali, imaginando o porquê disso, por que ele estava longe, por que ele estava cuidando das ovelhas, né? Sendo que era o servo menor. Então, a gente subentende que realmente ele era meio rejeitado. Né? Aí, dentro disso, né? Aí...
por que a gente vê que ele era rejeitado? Tem um momento, deixa eu só encontrar aqui. Salmo 51, 5. Não precisa você abrir, mas lá fala que a gente, por isso que a gente talvez entende que talvez ele foi rejeitado. Ele fala assim, ó, eis que fui moldado na iniquidade, em pecado minha mãe me concebeu. Então, a gente subentende que ele foi gerado fora do casamento. E talvez por isso essa rejeição. Lembra quando algumas pessoas fizeram aqui, né, essa escola do Curados, foi falado a respeito disso, né, da criança nascer fora do casamento, e por isso ela se sente rejeitada, e talvez às vezes alguém, o pai ou a mãe, não sei qual foi ali a questão, que rejeita, né? Então, talvez por isso, e não só isso, né, a pessoa não se sente parte disso, da família, e as pessoas, às vezes, da família rejeitam. Ah, você não é da família, né? Mais ou menos assim, nesse sentido. Então, talvez ali era isso. Não só eles rejeitavam, como ele também não se sentia digno de estar dentro de casa, talvez. Não sou o filho querido, né? Talvez por isso. E ali, um pouco mais à frente, a partir do verso 5, o cenário começa a mudar. 5 aqui no Salmo 23, tá? Ali o cenário começa a mudar, porque depois do vale, da vara e do cajado, correção e proteção, o que surge ali é uma mesa, né? O 5 fala assim, ó, prepara uma mesa, um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Olha que interessante. Aí, se você for lá, né, em relação à mesa, o simbolismo da mesa fala de comunhão, a mesa fala de aliança, mesa é o lugar de relacionamento familiar, né, entre pai e filho, é o lugar de alegria, é o lugar que a gente compartilha, né, compartilha alegria, compartilha tristeza. Então, a mesa é um lugar de comunhão, né? E ali ele falando isso a respeito dessa mesa. Então, ali, até o versículo 5, ele está tendo essa linguagem de ovelha. A partir dali, ele mudou, está tendo a linguagem de filho. A gente vai ver o porquê, né? Mateus 15, 26, fala um pouco a respeito também disso, não precisa abrir lá. É algo que, o que mudou ali, né? O que já era bom agora fica ainda melhor, porque ele respondeu, né? Não é bom tomar, desculpa, ali no Mateus 15, 26, Jesus falando, né? Não é bom tomar o pão, né, que é dado para os filhos e lançar para os cães, que é o tempo que a mulher vai lá pedir, mas nem que caia as migalhinhas, eu pego as migalhinhas, né? Então, a gente está falando ali da mesa. Então, o que está dizendo? Que a mesa é para os filhos. Então, olha que interessante. Até o verso 4, ele está querendo pastagem. Não tem problema, eu fico na pastagem, me coloca nessa pastagem, na água tranquila. E a partir do 5, ele já fala da mesa. Porque ali ele entendeu algo mudou, essa chave mudou. E aí a gente volta lá para 1 Samuel, vamos lá. A partir do 10. O 10 e o 11 diz assim: Jessé levou a Samuel 7 de seus filhos, mas Samuel lhe disse: o Senhor não escolheu nenhum destes. Então aí perguntou: estes são todos os seus filhos? Aí que Jessé lembrou: nossa, tem mais um? A gente imagina dessa forma, né? Se ele não trouxe, ele tinha pedido todos, ele não trouxe. Aí ele lembrou que tinha mais um, que era o menor, né? E é tão interessante que ele coloca aqui, resta ainda o mais jovem. E eis que ele cuida das ovelhas. E Samuel disse a Jessé: mandai trazê-lo, pois não nos assentaremos até que ele venha. Olha que tremendo, gente. Então, assim,
a Bíblia fala, né? Pode uma mãe esquecer de um filho? As mães aqui sabem que não pode, né? Não tem como, gente. Por que não? Né? Os meninos que não entendem muito. Porque um bebê, quando ele amamenta, a Bíblia fala do filho que amamenta, porque um bebê, quando amamenta, se você se ausenta algumas horas desse bebê, os seios incham, doem e vazam. Tem como esquecer? Não tem. E a Bíblia diz assim, e ainda que ela se esqueça, mesmo havendo tudo isso, ainda que ela se esqueça, eu jamais me esquecerei de vós. Olha que lindo. E aí a gente vê, ainda que um pai não se lembre, um pai terreno, né, não se lembre ou rejeite, mas o Senhor lembra de nós. Foi o Senhor que nos criou, foi o Senhor que nos escolheu, foi o Senhor que nos fez, ainda no ventre da nossa mãe. Amém? Então, nós temos um Pai, né, que nos acolheu, nós temos um Pai que nos adotou como filhos. Amém? Então, ainda que os outros esqueçam, ainda que o Pai terreno se esqueça, mas o Senhor não se esquece. Aí ele falando, né, que eu falei dentro da cultura judaica, aí quem tinha esse encargo, né, de cuidar de ovelhas não era um encargo de estima, era dado pelo menor dos servos. E quem fazia isso era o Davi. Nós não temos mais dados, né, como eu falei ali a respeito de Davi, não tinha nada ali falando, né, a respeito do porquê do pai fazer isso com ele, ou o que o pai achava, né, mas a gente subentende, como eu falei, a gente subentende, né, quem tem aqui 3 filhos, 2 filhos, você não vai só apresentar, eu penso assim lá em casa, né, o Mateus já é grande, mas ainda que a gente vá passear com a Rebeca e com o Manuel, a gente fica sem graça de passear sem o Mateus, não é assim? Não é, gente? A gente quer todo mundo junto, não é? Então, por aí você entende que realmente, como assim só estava eles? Então, que realmente ele era meio rejeitado ali no meio da família. E segundo as próprias de Davi, ali no Salmo 51:5 que eu falei, né, foi o próprio Davi que falou que ele foi moldado na iniquidade, né? Talvez o pai não achou naquele momento importante que Davi estivesse ali, né? E também a gente pode pensar que ele também não considerasse importante estar, porque sabia que Jessé ia chegar, né? Então, talvez o pai não considerou importante e talvez ele também assim, olha, eu não sou digno de estar lá ao momento que o profeta chegar. Então, tem tudo isso, porque a rejeição traz isso para a vida da gente, né? O fato de, tipo assim, ó, ninguém me chamou, então também não vou. E é filho, né? É a mesma coisa lá da questão do filho pródigo, do irmão do filho pródigo. Né? Poxa vida, ó, você está dando uma festa, mas era filho, gente. Né? Então, assim, a rejeição, ela faz isso com a gente. Não é só a questão de você ser rejeitado, mas você mesmo se fecha. Você mesmo se tranca numa caverna. E eu vi algo hoje pela manhã tão interessante. Eu estava ouvindo vendo uma palavra, ouvindo uma pregação, falou isso falou muito comigo, porque isso acontece muito na vida da gente. A gente se fecha, a gente vai para a caverna, e sabe o que acontece? A gente começa a decorar a caverna. Porque a gente acha que aquele é o nosso lugar, e não é o nosso lugar. O nosso lugar é com o Senhor, aonde o Senhor quer que nós estivemos, aonde o Senhor quer nos usar, aonde o Senhor quer que a gente esteja. Mas o que a gente faz? A gente se fecha, entra na caverna e começa a arrumar a caverninha do nosso jeito. Porque a gente acha que ali é o nosso lugar, e não é, gente, não é. Então, assim, às vezes, se a gente não tem força de sair daquele lugar, peça ajuda. Né? Mas a gente precisa, no Senhor, ter força de sair desse lugar. Porque a gente acaba se fechando, a gente nem presta atenção que a gente está nesse lugar. A gente compra uma cortina bonita, é para a caverna.
A gente compra uma cortina bonita, a gente começa a decorar, colocar móveis bonitos, mas é na caverna, gente. Então, a gente precisa entender, ter essa direção, esse discernimento de Deus e sair desse lugar. Amém, gente? Se Jessé não se importava, Deus, o Abba, o procurava. Só podemos encontrar o que estamos procurando. Salmo 89, abre lá comigo. Salmo 89, 20. Não perde os outros aí. Oitenta e nove, 20, diz assim, ó. Encontrei Davi, meu servo, ungiu com o meu óleo sagrado. Gente, se você encontra, você estava procurando. E olha que coisa mais linda. Isso é Deus falando. Encontrei o meu servo, Davi. Então, assim, Jessé esqueceu. Samuel não tinha enxergado até ali, mas Deus não esqueceu. Deus havia encontrado aquilo que ele estava procurando. Olha que coisa mais linda. Que foi o que a Clébia falou aqui até, inclusive. Deus vê o quê? O coração. Deus não olha o exterior, Deus não vê como o homem vê, Deus vê o coração, gente. É nisso que nós devemos nos apegar. Deus vê. E não nos apegar no sentido assim, de eu cobrar de alguém isso. Não, nos apegar no sentido assim, eu vou ter um coração limpo para o Senhor. Para quando Ele olhar, me achar. Amém? A luzinha brilhar. Sabe a luz do mundo que está em nós? Que quando o Senhor olhar, Ele falar, olha lá, está tudo piscandinho, que bonitinho, né? Somos filhos do Deus Altíssimo. Amém? Glória a Deus, gente. A presença dele podia não valer muito para Jessé, mas para Deus, para o nosso Abba, era muito importante. Então é isso, às vezes você pensa, né, pela vida que a gente leva, a vida que você levou, o dia a dia. A gente ouviu aqui algumas coisas a respeito da cura, da rejeição. Venha no dia 27, se você não conseguiu pegar tudo, ou se você não conseguiu pegar nada, venha. Que eu vejo assim, é muita informação, né, para a gente pegar tudo de uma vez. Mas venha, recapitula, né, venha para que você possa conseguir lidar com essas coisas do dia a dia. Porque, gente, a gente realmente é rejeitado todos os dias. Todo momento, se você parar para pensar, você fala, nossa, foi rejeitado. Ih, rejeitou. Ih, rejeitou. Né? Aí, se você deixar isso entrar na tua mente e descer para o teu coração, você entra na caverna de volta. A gente consegue sair da caverna. A gente sai da caverna meio assim, né? Meio ressabiado. Não é assim, gente? Com razão. Às vezes você tem medo, não é? De deparar com tudo aquilo que você viveu. A gente já sai meio ressabiada. Você sai na porta, tem mais uma rejeição, você volta de novo, tipo tartaruga, né? Encolhe a cabecinha de volta lá para dentro e fica, né? Mas não é assim que o Senhor quer que nós vivamos. O Senhor quer que a gente ande como filho do Deus Altíssimo, como filho do Abba, como aquele que não rejeitou, como aquele que morreu naquela cruz por nós. Morreu naquela cruz para nos salvar, para que nós pudéssemos andar, como já foi falado aqui, né? Andar aqui de cabeça erguida, né? Levando o Evangelho, falando do Evangelho, falando dessa graça, falando disso que Deus... Né, que Deus está em nós, e através disso a gente pode pregar, a gente pode passar esse amor, né, para as outras pessoas do Senhor, amém? Jessé, como pai natural, talvez ele não quisesse que Davi permanecesse muito na casa, por isso o ocupava com trabalho. Ali no 16:11 ele fala, né, então... Perguntou a Jessé, Samuel perguntou a Jessé, são todos esses aí? Ele fala, não, ainda resta o mais jovem, né? E eis que ele cuida das ovelhas. Pais de verdade, antes de dar trabalho, eles estabelecem destino na vida dos filhos. E aqui, na verdade, o que ele fez? Talvez para ocupar ou para tirar de dentro de casa,
Sabe aquela coisa assim, ai, sai daqui, menino. Mais ou menos isso. Aí ocupou ele com o trabalho. Ele não deu direção ao filho. Você pode imaginar isso, por quê? Porque os outros estavam na guerra. Os outros tinham sido enviados, menos Davi. Porque era o menor, era menosprezado, na verdade. Estão entendendo, gente? No momento em que Samuel vem, ele está no campo cuidando das ovelhas. Quando os irmãos estão na batalha. Então é isso, olha só, ele enviou os maiores, enviou os mais fortes, os mais bonitos. Não está falando que Davi era feio, ele fala aqui que ele era de uma bela formosura, né? Só era ruivo, né, coitado. Estou brincando. Mas, né, o ruivo hoje é bonito, gente, né? Então, assim, só que ele era pequeno, né? Então, por isso eles menosprezavam. Davi levava mantimentos, ele ia e vinha, ia e voltava, né? Ora estava lá, ora estava cá, mas nunca permanecia em um só lugar, ou seja, sempre dando trabalho para o menino e não direção, sempre fazendo com que o menino se ocupasse. Ai, sai daqui. Não dá uma sensação de que ele não queria ele perto? Não está escrito aqui, gente. Eu estou falando como uma mãe de filhos. Você não quer a criança perto? Vai assistir, menino. Não é assim? Não dava uma sensação que ele não queria realmente o menino perto? Só mandando o menino para lá e para cá? Ah, vai, leva comida. Ah, não tem o que fazer agora, vai, leva de novo. Ah, não tem o que fazer. Ah, vai cuidar das ovelhas. Mas não deixava o menino perto, não ficava perto. Então, essa é a sensação que dá. E no momento mais importante da história daquela família, ninguém pensou nele. Ninguém lembrou dele. Ninguém se preocupou com a ausência de Davi. Porque não poderia, gente, você vai receber uma visita importante. O que você faz? Além de arrumar a casa, claro, né? A gente arruma a casa, aí você dá banho em todo mundo toma banho, para ficar todo mundo cheiroso. Fica aquela filinha recebendo a visita de todo mundo. Aí você já olha, está todo mundo aqui. Não é assim? Alguém não... mas e Davi? Cadê pai? Chama Davi. Então, ele não era rejeitado só pelo pai, também pelos irmãos. Entendem? Então, até os irmãos ali o rejeitavam. No momento de batalhas e desafios, ninguém contava com a sua força ou com a sua habilidade. Ele era habilidoso, mas ninguém contava com a força e com a habilidade dele. Talvez ele não achasse que Davi deveria permanecer com eles. Talvez Jessé achasse um relacionamento desagradável. Mas e Deus? Deus não achava. Deus estava com ele. Porque ele fala lá, ainda que eu ande na sombra do vale da morte, o Senhor está comigo. E a Bíblia fala que Deus era com Davi. Pode ser que Jessé achava ruim o relacionamento. Menino, não quero você perto de mim. Mas Deus, gente, olhar e ver a Bíblia dizendo assim, que Deus encontrou, que Deus achou graça em Davi. Olha que coisa mais linda. Então, ainda que todo mundo te rejeite, lembre que Deus, Ele nos encontrou. Ele nos achou. Amém? Porque foi Ele que nos trouxe para cá. Amém? Foi Ele que nos escolheu. Amém? Amém, gente? Eu não consigo dar aquelas ênfases do pastor. Amém, gente? Aí, amém. Glória ao equilíbrio, exatamente. Glória a Deus. Salmo 23, 6, não precisa se abrir lá? Diz assim: certamente a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e eu habitarei na casa do Senhor para sempre. Isso é Davi falando, né? Então, ele entendeu, ele recebeu isso de Deus. Amém? Aqui encontramos a expressão do desejo de Davi permanecer com Deus, nesse Salmo 23, 6. Mas também a convicção dele ser desejado, né, nesse lugar com o Senhor. Né?
Às vezes, a gente fica só. Aí é de você compreender aquele momento, né? De você ou entrar para a caverna e chorar, ou se colocar diante do Senhor e atrair a presença dele. Davi podia, era um menino, né? Ele podia muito bem se fechar e falar, quer saber, eu vou ficar aqui. Entrava na caverna junto com, né, com as ovelhas lá, mas não, ele entendeu quem ele era no Senhor, né? Ele entendeu a força que ele tinha, e não falar só de força física, porque ele era pequenino, mas a força dele era no Senhor, amém? Muitas vezes, o que a Bíblia fala? Quando você está fraco, aí é que você está forte. Mas está falando do quê? Do reconhecer que eu sou fraca. Eu sou fraca, eu preciso do Senhor acima de todas as coisas, acima de tudo eu preciso de Deus. Eu sou fraca. Sem o Senhor, eu vivo na caverna. Eu preciso do Senhor para me tirar de lá e para me fazer caminhar. Quem mais precisa? Amém? Precisamos dele. Amém? Talvez Jessé, como pai natural, visse Davi apenas como um menino insignificante, né? Porque ele falava menino, mais jovem. Então, ele via como uma insignificância, né? nesse termo dele falar. Ali, daí, 1 Samuel 16:11, que fala, o momento que ele fala que... Samuel perguntando, mas esses são todos os seus filhos? Aí ele fala, resta ainda o mais jovem. E ele cuida das ovelhas. E Samuel disse a Jessé, mande trazer, pois não nos assentaremos até que ele venha aqui. Olha que lindo isso, ó. Presta atenção. Jessé respondeu, ainda tenho caçula, mas ele está cuidando das ovelhas. Aí Samuel disse, traga-o aqui, não nos assentaremos para comer enquanto ele não chegar. Guardou? Não nos assentaremos enquanto ele não chegar. Vai no Salmo 23. Vai lá. 23:5. Prepara um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Uau! Tremendo. Ali, aí você vai falar assim, pô, os inimigos? Os irmãos rejeitaram. Era inimigo ou não era? Era. Então, por isso que ali no 5 a gente vê essa mudança. Até ali, ele estava, sou a ovelha do pastor. E agora, como filho, ele se sentiu. Ele falou assim, prepara uma mesa, um banquete para mim perante os meus inimigos. E foi naquele momento, então, que restaurou essa paternidade em Deus. Olha que coisa mais linda. Aí, então, veio essa restauração. E essa restauração, ela é para nós. Esse sentimento, essa mudança, essa chave. Porque mudou uma chave. No mesmo capítulo, ele está falando que ele se sente como uma ovelha. Ele tem um relacionamento de ovelha. E um relacionamento bom, não é errado, é certo. Um relacionamento de ovelha com o pastor. Mas ali mudou. Ele fala assim, e até me honra. Olha que coisa mais linda. Então, ele ali mudou essa chave de ovelha para filho. Porque quando Jesus está falando para aquela mulher, falando, não é justo eu tirar da mesa do filho para dar aos cachorrinhos. Então, ele está dizendo que na mesa quem senta é filho. Olha que coisa mais linda. E quando Samuel fala, a gente não vai se assentar enquanto... E isso, para Davi, foi uma restauração de paternidade. Amém? Que nós possamos receber, né? Se a gente não tem essa restauração de paternidade no nosso coração, na nossa mente, no nosso espírito, né? Que possa vir sobre nós essa graça, essa restauração em nome de Jesus. E o mais jovem,
né? Algumas versões dizem ele é muito pequeno, porque ele falava muito assim, é o mais jovem, é o mais jovem. E algumas versões falam que ele era muito pequeno, que no original quer dizer insignificante. Então, realmente, ele tipo sempre assim, rejeitando, mas é muito pequeno, é insignificante. E a presença de Davi parecia não ser importante para o pai natural, para a família, para os irmãos. Mas lembre que o profeta diz, ninguém se assenta enquanto ele não chegar. Então, ainda que para os irmãos, ainda que para o pai terreno, né, para a família, né, ainda que para a família seja insignificante, mas para o Senhor não é. O Senhor nos enxerga, o Senhor nos vê, o Senhor nos sonda e nos conhece no nosso íntimo. Ele nos conhece no nosso assentar, no nosso levantar, nos nossos pensamentos. O Senhor nos conhece. Então, é do Senhor e para o Senhor. Amém? E mais que isso, enquanto ele não chegar, olha, enquanto ele não chegar, não tem unção. Quando Davi chegar, vamos para a mesa e o azeite será derramado. Tanta desonra, não foi? Jogado para as malhadas, jogado como insignificante, não lembrado. Mas aqui quando o profeta chegou, amando do Senhor, ele foi honrado. Não, ninguém vai se sentar enquanto ele não sentar. E não vai ter unção enquanto ele não estiver aqui. O Salmo 23, 5 diz, tu preparas, né, uma mesa para mim na presença dos meus inimigos. E ali fala, né, unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Né? Que coisa mais linda. Transborda por quê, gente? O que é transbordar? Não vou fazer igual o pastor, jogar um monte de água aqui. Dá vontade, às vezes. Aí o transbordar, o que? Ele vai para os lados. E a família estava toda ali. E os irmãos estavam todos ali, vendo tudo aquilo. Que é o que está falando lá, ó. É um banquete para mim perante os meus inimigos. Esqueciam da sua presença, talvez não queriam que ele permanecesse muito tempo junto. E agora, para eles, talvez não passasse de um menino imaturo, insignificante. Mas para Deus, não. Deus o viu, Deus o enxergou, Deus o procurou. Abre lá comigo em Atos 13, 22. Atos 13, 22. Glória a Deus. Diz assim: Depois de rejeitar Saul, levantou-lhes Davi como rei, sobre quem testemunhou: encontrei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração. Ele fará tudo o que for da minha vontade. Então o Senhor, ele procurava, ele falou, encontrei. Aí agora encontrei. Olha que coisa mais linda. Cadê o 22? Deixa eu achar de novo aqui. Encontrei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração. Gente, não é um menino insignificante? E para o Senhor o que ele é? Homem segundo o meu coração. Olha que coisa mais linda. A gente já ouviu falar aqui uma vez, o pastor falando a respeito disso, né? Às vezes tem tantos homens meninos e tantos meninos homens. E aqui o Senhor enxergou através do coração de Davi. Todo mundo podia olhar e falar assim, é um menino insignificante, pequenininho, não serve para nada. Mas o Senhor viu nele um homem segundo o coração dele. Olha que coisa mais linda. Por isso de nada adianta a gente muitas vezes querer trabalhar um estereótipo, querer trabalhar um exterior, querer mostrar algo para alguém.
De nada adianta, porque o Senhor realmente vê o nosso coração, né? É a partir do nosso coração que Deus nos honra, é a partir do nosso coração que Deus trabalha conosco, é a partir do nosso coração. Então, independe, gente, se nos maltratam, independe se nos honram fora, porque independe do nosso exterior, depende do nosso interior. É isso que o Senhor está vendo. Então, é nisso que nós temos que nos preocupar em trabalhar. O nosso interior, o nosso coração, o nosso espírito, a nossa alma. E por isso desse tempo de restauração, por isso desse tempo de cura, nós precisamos, porque na caminhada nós vamos recebendo críticas, rejeições, e nós vamos colocando na mochila, e aquilo vai pesando. E nós precisamos desse tempo para quê? Para entender quem somos em Deus. Mas nós vamos entender e trabalhar isso a partir do nosso interior, do nosso coração com o Senhor. Amém? Hoje, é isso que precisa queimar nos nossos corações. Saber quem somos para Deus, para o Abba. Saber que o que Ele pensa de nós, o que Ele diz de nós e o que Ele vê em nós. Né? Porque muitas vezes a gente quer impressionar pessoas, a gente quer impressionar o patrão, a gente quer impressionar o pastor, a gente quer impressionar alguém. Mas não é a partir disso, não é a partir do impressionar, é a partir realmente de quem nós somos em Deus. Né? A gente vive muitas vezes assim nessa... E isso é um jugo, essa coisa de você querer impressionar alguém. É um jugo tão pesado, mas tão pesado, que tem pessoas que acabam com a vida por causa desse jugo. Então, nós não devemos andar sob esse jugo, sobre, já perdi a aula de português do pastor, já não lembro mais. Nós somos o copo, e o jugo está aqui, ó, pesando. Sob, né, porque nós estamos embaixo, né, o jugo está em cima. Então, não devemos andar sob o jugo, carregando esse jugo, porque ele é muito pesado. E não devemos também levar esse jugo para as pessoas. Porque com o nosso senso crítico, eu falo a partir de mim, a gente derrama esse jugo sobre pessoas. E a gente quer, não a partir de Cristo, mas é a partir de nós, enxergar alguém perfeito. E a gente cobra, muitas vezes. E as pessoas, filho, né, família, trabalho, e as pessoas, elas se cobram em ter esse exterior para ser bem quisto, não é? Para ser bem recebido, para, como é que chama aquela palavra? Aceitação, para ser aceito naquele meio. Então, às vezes, a gente faz o clube da Luluzinha. Só entra aqui se for assim. Só anda comigo se for desse jeito. Né? Então, muitas vezes sem perceber, porque a gente mesmo anda sob esse jugo. Então, se você anda sob esse jugo, você vai cobrar da outra pessoa o mesmo jugo. Não, peraí, Um exemplo. Eu sempre falei assim, eu andava quilômetros para ir para a igreja, por que esse povo tem que buscar? Estou confessando, gente. Aí você entende que existe limitações, dificuldades. Eu consegui caminhar dessa forma, mas tem alguém que não consegue. Pode ter uma pessoa que está tentando sair da caverna, mas se não tiver alguém que ajude, ela não vai conseguir. Então, a gente precisa olhar não através de nós, mas olhar através de Cristo. Amém? Através da cruz, através do sacrifício de Jesus. Nós temos que, é o que o pastor falou aquele dia aqui, nós temos que mudar o óculos, a forma que nós estamos vendo as coisas. Né? Às vezes, a gente foi tão malhado, né? Tão... a vida talvez foi tão difícil que a gente quer enxergar sobre esse óculos,
Né? Não, para mim na vida não foi fácil, você também não tem que ser. Espera aí, não é assim. É a partir do que nós estamos olhando? Então, nós temos que entrar aqui, a partir da palavra do Senhor, a partir do que o Senhor fez por nós. Ele não pôs um jugo, né? Mateus 11, 28 fala, está cansado, sobrecarregado, vem a mim. Tome sobre mim o meu jugo, que é suave, que é leve, porque Ele vai levar. Então, quem somos nós para colocar jugo? Para falar, não, você é pequeno, você é insignificante, você não vai conseguir fazer nada. Não. E muitas vezes a gente enxerga com esse óculos, né, da vida difícil, vamos dizer assim. Então, nós precisamos enxergar com a visão do Senhor. Se a gente não tem essa visão, vamos pedir para o Senhor, troca o nosso coração, troca o nosso sentimento, né, troca a forma de que nós estamos enxergando as coisas, a forma de que nós estamos enxergando, né, os irmãos. Aqui está falando, os próprios inimigos eram os próprios irmãos, os da casa. Então, nós precisamos, gente, ter essa sensibilidade em Deus. Cada um aqui está aqui porque foi chamado, porque foi escolhido. O Senhor escolheu e Ele falou, te chamei pelo seu nome, ou seja, então foi individualmente, foi cada um chamadinho, ó. Porque o Senhor enxergou, porque o Senhor viu. O Senhor viu algo em nós, o Senhor viu algo em você, o Senhor viu algo em mim, que talvez a gente não está vendo. Então, se a gente não está vendo, o que a gente precisa fazer? Se olhar no espelho, a partir da palavra do Senhor. Vamos nos olhar, vamos contemplar isso, né? Contemplar quem o Senhor está dizendo que nós somos nele. Porque as dificuldades realmente elas vão pesando, elas vão, né, nos tirando desse foco de quem nós somos no Senhor. E o que nós precisamos? Enxergar a partir disso, até mesmo para nós. Porque quando nós enxergamos, porque aqui Davi enxergou. Ele enxergou por quê? Porque chega lá no Salmo 23, ele fala, prepara uma mesa para mim. Ele entendeu. E é isso que nós precisamos entender, quem nós somos no Senhor. A partir daí, que nós entendemos isso, nós vamos ter uma outra ótica. Uma outra ótica de vida, uma outra ótica como pessoa, uma outra ótica como família, uma outra ótica como igreja, como irmãos. Nós vamos ter essa outra ótica. Amém, gente? Então, ali, né, ele falando que talvez para Jessé ele não passasse de um menino, mas para Deus, né, ele era um homem segundo o seu coração. Se deixarmos as informações do mundo prevalecer na nossa mente, nunca conseguiremos nos relacionar com Deus. Porque há muita informação, né? É o nosso trabalho, às vezes é a nossa família, é a nossa casa, né? São muitas informações, são muitas coisas que vão nos pesando. São relacionamentos que nos cobram muitas vezes, né? Relacionamento no trabalho, até às vezes na própria igreja. Né, a gente acaba se cobrando, né, essa perfeição. Mas já foi falado aqui a respeito, não é o perfeccionismo. Deus é perfeito. Amém? Mas é a perfeição a partir dele, não o nosso perfeccionismo. Porque a perfeição vem a partir de Cristo, vem a partir do óculos de Cristo. Mas o Nossa, até travou a língua. Perfeccionismo é a partir do meu óculos. Eu falei assim, meu Deus, e agora, né? Me tremi toda, falei, Senhor, me ajuda. Porque o perfeccionismo imperava em mim. Amém? Eu estou profetizando, amém? Alguém diz amém comigo? Amém. Amém. Então, né, que venha realmente sobre nós e a partir de nós essa perfeição de Cristo e a partir de Cristo.
Mas se permitirmos as verdades de Deus nos renovar e nos restaurar, elas nos curarão nos relacionamentos com o Senhor, com o nosso Pai, e viveremos como seus filhos, assim como Davi. Ele entendeu, até então ele estava realmente como um servo, como uma ovelha, né, ali, e entendendo esse relacionamento assim. E a partir dali, ele entendeu como filho, de assentar na mesa, aquilo trouxe cura, né, para Davi. E eu creio que também pode trazer cura para nós, está trazendo cura para nós. Talvez a gente está assim meio... até eu falei para o pastor outro dia, eu falei assim, eu ainda estou processando algumas coisas, né? Porque estão vindo novidades, não novidades da palavra, que a Bíblia ela é sempre, né, imutável, mas de revelações que o Senhor tem trazido para nós, né, em relação a isso. Foi o tempo de ovelha, né? Foi o tempo de servo. Agora nós estamos entendendo que somos filhos. Filhos, nos assentando à mesa, comendo pão com o Pai. Amém? E a partir daí nós vamos andar como filhos, entender como filhos. Acaso uma criança, né, tem as mesmas preocupações que um pai? E por que a gente se mata de tanta preocupação? Porque a gente ainda não entendeu o nosso lugar de filho. Nós precisamos entender. Ah, mas eu vou deixar o mundo cair? Não. Ali fala que Davi se posicionou. É um posicionamento. E é esse posicionamento que nós precisamos, esse posicionamento de filho. Porque o que acontece? Nós precisamos... Por isso que a Bíblia fala assim, né, do coração da criança. Porque é esse posicionamento. De Mateus 6. Vamos abrir lá, gente? Bem rapidinho. Ah, temos tempo ainda. Vamos lá, Mateus 6. Mateus 6, 28. Isso. Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupe dizendo que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai, Abba, Celestial, sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Amém? Então, o que está falando aqui é um posicionamento. Ele está falando, olha, não se preocupe com isso, são as necessidades básicas, não se preocupe. Mas com a preocupação em relação às necessidades básicas, nós perdemos todo o resto. Por quê? A gente corre tanto atrás das necessidades básicas que a gente esquece daquilo tudo que o Senhor conquistou na cruz. Porque a gente não toma o posicionamento de filho. Quando a gente toma o posicionamento de filho, a gente não se preocupa com as necessidades básicas. Emanuel não chega para mim lá, nem a Rebeca. Vai ter comida? Vai ter o que comer? Vai ter o que vestir? Não. Para mim, ou para o pastor, não chega. Não pergunta. Chega na hora, está lá a roupa lavadinha, não é assim? Está lá a roupa lavada, a roupa feitinha, né? Comida feita, está lá. Não se preocupa. Mas o que é além, eu queria um carrinho. Aí vem, né? O que é além vem pedir. Mas entendam, porque muitas vezes a gente acaba passando situações
é porque a gente não se posiciona como filho. Porque ele está falando aqui, ó, isso aqui você não precisa se preocupar. Só que a gente corre atrás disso e esquece das outras coisas que vão sendo acrescentadas. Mas como isso vai ser acrescentado? A Bíblia fala que as bênçãos seguirão aqueles que creem. Então, quando a gente não se posiciona como filho, isso está dando, né, ao Senhor como eu não estou crendo que Ele vai suprir. Se eu não estou crendo que Ele vai suprir as necessidades básicas, como que vai vir o resto? Como que vai vir o extra? Se eu não estou crendo que Ele vai suprir nem o básico. Porque a gente corre atrás do básico com o olho lá no extra. Mas só está correndo atrás do básico. Correndo atrás do básico. Correndo atrás do básico. Se preocupando com o básico. Isso aqui é promessa. O que ele está dizendo. Mas a gente não crê. E quando a gente não crê, o extra não vai vir. Porque a gente não está crendo no pouco, no básico. Amém, gente? Isso o Senhor está falando agora, está falando a partir de mim, tá? Falando comigo e através. Amém? Isso não estava no script. Então nós precisamos deixar que essas verdades entrem no nosso coração. Nós precisamos, a Clébia falou aqui também, declarar isso. Precisamos declarar isso na nossa vida. Eu aprendi uma vez com a Joyce Meyer. Eu sempre gostei muito da Joyce Meyer, o pastor não gostava, agora eu vou falar. Estou com o microfone na mão, eu posso. Me segura. Ele não gostava dela, verdade, sempre gostei dela. E o nosso pastor também não gostava dela. E ela sempre falou a respeito dessas declarações. Porque a gente deve declarar a palavra do Senhor. A gente deve declarar isso na nossa vida. Aí, eu assim, imatura, né, imaturidade, mas na minha imaturidade eu estava tentando acertar. Eu fiz um monte... como que é o nome desse papelzinho amarelo de grudar? Post-it. Você abriu o meu guarda-roupa assim, tchá, 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 tchá. Tinha um monte de post-it com algumas verdades bíblicas que eu abria e eu queria ficar declarando ali. Mas eu vou falar uma coisa para vocês. Na minha imaturidade, esse é o problema, você entendeu? Na minha imaturidade eu estava acertando. Só que eu cresci e eu falei, eu não preciso mais disso. Aí comecei a bater o dedão do pé, arrancar a unha fora. Porque, ao mesmo tempo, eu comecei assim, não preciso mais disso, não preciso mais. Então, talvez, gente, porque assim, ó, você só vai saber que você está na parede errada depois que você subiu tudinho. Você subiu tudo a escada. Ai, estou na parede errada. O que você tem que fazer? Descer, pegar a escada de volta e ir lá para outra parede. E subir tudo de novo. É errado? Não. Errado é você não reconhecer e não fazer o caminho certo. Estava errado? Não estava errado. Só que eu parei de depender de algumas coisas no Senhor. E essa falta de dependência me colocou sob um jugo. Eu mesma me coloquei. Eu peguei o jugo e fiz assim, ó. Me coloquei sobre esse jugo. E é onde estava ficando pesado para mim. Porque eu estava querendo carregar algumas coisas. E assim como Davi, a gente precisa nos permitir entrar na casa do Pai e se assentar à mesa como filho. Amém? Então nós precisamos ter isso, precisamos nos permitir isso, precisamos trocar o fardo. Se você percebe que te colocaram esse fardo, te colocaram sob esse jugo, né? Vamos trocar, vamos tirar esse jugo e vir sobre o jugo do Senhor, que é suave, que é leve. E ainda de sobra,
né, seremos usados por Ele para curar até mesmo aqueles que nos feriram, que nos esqueceram, que não nos valorizaram, mas que como filhos do Senhor, do Abba, escolheremos perdoar. Amém? Então, ainda que, né, pessoas colocaram jugo sobre nós, ainda que pessoas nos empurraram para dentro da caverna, ainda que pessoas nos maltrataram, nos feriram, como filhos assentados à mesa, nós podemos receber essa cura no Senhor. E aí então ajudar, porque quando você entra nesse lugar, você começa a ter empatia que fala pela outra pessoa. Você não fica mais julgando aquela pessoa. Você entende o porquê que ela está daquele jeito. Você entende o porquê que ela te empurrou para a caverna, você entende o porquê que ela te cutucou, você entende o porquê ela está ferida, e aí então você pode ajudar, mas é a partir do óculos de Cristo, a partir dessa visão de você estando curado, aí você consegue curar. Mas vamos, primeiro, né, concentrar em nós, em me curar, para daí então querer ajudar. Né? Eu estou olhando para o Alisson aqui, porque ele machucou o dedão, ainda a gente estava conversando, a Rebeca, esse tempo atrás, também deu uma topada e saiu a unha. E a gente conversando ali, ele falou assim, pior que a hora que você anda, o que você bate? O dedão machucado. Alguém chega perto de você, pisa onde? No dedão machucado. E quando a gente está ferido, é exatamente isso que acontece. A pessoa fala com você, põe o dedo na ferida. A pessoa passa por você, põe o dedo na ferida. Você está andando, bateu a ferida. Então, por isso a gente precisa primeiro curar, para então sair curando. É que a gente quer, muitas vezes, se a gente vê algo bom, claro, isso é ótimo, é maravilhoso. Você vê algo bom, você quer mesmo, né? Mas não tente por você. Vamos ter aqui o intensivão, traga para cá. Não tente você, porque às vezes o que acontece? Muitas vezes aconteceu comigo isso. De eu tentar curar e eu feri mais ainda. Entende? Por estar ferida. Porque eu estava a partir da minha ótica, do meu sofrimento. Não, eu sofri tanto, como assim? Isso é muito mole. Né? Então, assim, a partir da minha ferida, eu não conseguia enxergar a ferida do outro. Entende? Então, assim, por isso é importante a gente, se eu vejo que eu não estou totalmente curado, então traz para o intensivão, traz para esse dia, para que a pessoa possa pelo menos identificar. Aí ela identifica uma área e aí então ela consegue, né, ser ajudada, né, para ser curada. E talvez aí então você possa, através dessa cura, também ajudar a ser curada. Amém? Glória a Deus. Em nome de Jesus, vamos nos colocar de pé. Que nós possamos compreender essa palavra do Senhor. É tão lindo que a gente vê que Deus deixa na palavra, né? Homens de Deus, o exemplo, né, para nós, que uma pessoa que foi rejeitada, que foi ferida, mas que não parou ali, né? Não parou na ferida, não se retraiu pela ferida, não ficou na ferida, né? Não ficou ali, vamos dizer assim, deprimiu e ficou naquilo ali e não quis sair mais daquilo. Não. Eu vi até, inclusive, hoje que falava a respeito disso também. A gente pode pegar uma ferida e se fechar e morrer com aquela ferida. Mas também a gente pode pegar aquela ferida para nos ensinar, nos impulsionar a algo maior. Aí é uma decisão nossa, é uma decisão sua. Por muitas vezes eu peguei uma ferida e me fechei. Falei, eu realmente não consigo, eu realmente não posso. Igual aquela hiena, né? Ó vida, ó azar, né? E me fechava e não queria saber mais. Mas hoje eu estou entendendo que eu preciso pegar
essa ferida. Eu preciso pegar isso e fazer com que isso me impulsione para algo em Deus, para algo melhor em Deus, algo maior. Deus tem para nós algo maior. Nós precisamos somente nos posicionar como filhos do Altíssimo. Amém? Glória a Deus. Carol, faz favor.